Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim fala o Senhor Deus. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, queridas famílias, vamos iniciar nossa oração invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É no amor de Cristo que nós escutamos a palavra de nosso Senhor. No Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor. Senhor bondoso, Senhor bom pastor. Ele conhece as ovelhas, ele vê o sofrimento do povo. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vê as necessidades das pessoas, se compadece. É lindo quando nesse evangelho, nosso Senhor, vendo as multidões, se compadece delas. Porque o quê? Porque estavam cansadas e abatidas. O olhar amoroso de Jesus, o olhar misericordioso do bom pastor, olha para o povo e vê como o povo está sofrendo. E nosso Senhor, vendo aquela situação, disse: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, há muita coisa para se fazer de bem, de bom, mas as pessoas que se colocam à disposição para trabalhar pelo reino ainda são um número muito pequeno. Rezem, disse Jesus. Orem, pede Jesus. Para quê? Para que o Pai, que é o dono da messe, que é o dono do mundo, que é Senhor de todos nós, mande trabalhadores, mande mais pessoas disponíveis, com vontade de servir, com vontade de ajudar, que saibam olhar para este mundo com olhos de amor, de justiça. Oh, querido fiel, como é lindo um olhar amoroso, um olhar de quem quer ajudar, de quem sabe reconhecer o bem que é feito, de quem quer ajudar no projeto dessa salvação que Jesus nos trouxe. Jesus quer salvar a todos. Jesus quer salvar o ser humano, mas ele quer salvar o ser humano através do ser humano. Somos nós, os instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer fazer o bem à humanidade através de nós. Deus quer salvar a humanidade através de nós. Por isso que Jesus pede para que nós rezemos, para que mais pessoas se sintam tocadas no amor de Deus, no amor pelo ser humano. É interessante perceber nesse evangelho, queridos fiéis, que Jesus está curando ali um homem mudo. Aquele homem estava privado de se relacionar, conversar, dialogar com os outros. Estava aprisionado naquela situação. Com certeza sofreu muito. Diz o Evangelho, né? Possuído pelo demônio. Também uma expressão da Sagrada Escritura para dizer que a pessoa está enferma, né? Está doente. E Jesus, então, cura aquele homem mudo. Quantas pessoas talvez tenham passado
por aquele homem e não se importaram, não tentaram fazer nada. Aí vem Jesus e cura aquele homem. Quando Jesus cura aquele homem, o que é que os fariseus falam? Os fariseus, com um olhar mau, disseram assim: ele está expulsando o demônio porque ele também é demônio. Já imaginaram uma coisa dessa, queridos fiéis? Não foram capazes de se alegrar com o que estava acontecendo? Não foram capazes de reconhecer a bondade? Então os fariseus disseram: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, chamando Jesus de demônio. Jesus fazendo bem, Jesus amando, Jesus se preocupando, Jesus curando enfermos, expulsando o mal da vida das pessoas, anunciando o reino de Deus, e os fariseus dizendo: ele faz isso porque também está endemoniado. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto a vocês, será que foi só naquela época que as pessoas tinham dificuldade de reconhecer a bondade? Será que foi só naquela época que as pessoas tinham um olhar mau para ver as coisas? Será que ainda hoje também nós não nos confrontamos muito com essas situações, queridos fiéis? Como é o seu olhar, querido fiel? Você sabe ver as coisas com amor? Você sabe reconhecer a bondade nos outros, mesmo que esses outros não sejam do seu lado? Você sabe ver a coisa boa que alguém faz, mesmo que você não goste deste alguém? É muito importante que nós nos perguntemos sobre isso. Como é que nós estamos vendo a vida? Como é que nós estamos vendo as pessoas? Como é que nós enxergamos as coisas boas que os outros fazem? Mesmo que essas pessoas que estão fazendo coisas boas não sejam do nosso agrado, não sejam do nosso lado. Não sei se você concorda comigo, mas nós presenciamos muito na sociedade uma certa rivalidade, uma certa inveja, uma certa competição. Às vezes, até na nossa igreja, querido fiel. Um padre chega numa paróquia e não é capaz de reconhecer aquela coisa boa que o padre anterior fez. Às vezes faz questão de fazer diferente. Não sabe olhar e reconhecer que aquele irmão que passou antes dele fez algo que poderia ser levado adiante, que poderia ser bom para o povo, mas às vezes não sabe ver, não sabe olhar, não sabe valorizar. E aí faz tudo diferente, mesmo que prejudique a comunidade ou a paróquia. Mas será que é só no meio de alguns padres que acontece isso? Não. No meio dos leigos também, dos agentes de pastoral, dos membros dos grupos. Às vezes tem um grupo realizando uma ótima atividade, um bom trabalho, mas como não é o meu grupo, como não é a minha pastoral, como não é o meu movimento, eu nem me interesso, eu nem me envolvo. Ô, queridos fiéis, cadê o Espírito Santo? Cadê o olhar de amor? Se é meu grupo que faz, se é minha pastoral, se é minha comunidade, ali eu me lanço com todas as forças. Mas se não é a minha, parece que eu não dou nem valor. Irmãos e irmãs, será que é só na igreja que acontece isso? Não. Acontece também no meio político. Quantas vezes um político, quando é eleito, faz questão de acabar o que o outro fez? O outro fez uma praça. Aí aquele que é eleito quebra a praça todinha e faz de novo. É como se a praça anterior não prestasse. Parece que não tem uma continuidade. Se um político começou uma obra, o outro que chega não termina, não tem interesse. Parece que nada que os outros fizeram tem valor. Ô, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como é triste ver essa situação. Seria tão interessante a gente poder olhar para a sociedade e poder dizer aquilo que o povo de Israel, não é? Aquelas pessoas que estavam ali perto de Jesus, que ficam admiradas com o que Jesus estava fazendo. E alguns disseram assim, nunca se viu coisa igual. Então, eu creio que nós estamos também com essa sede, né? De ver um comportamento diferente, de ver uma atitude diferente, de ver um olhar diferente. Como seria bonito, não é? Que um presidente do Brasil, seja homem, seja mulher, pudesse assumir
e ver o que foi de bom que os outros fizeram e desse uma continuidade e ainda fizesse coisas mais novas e nós pudéssemos dizer, nunca se viu coisa igual. Imaginemos governadores, prefeitos, vereadores assumindo e valorizando o trabalho dos que saíram e fazendo um pouco mais ainda e o povo poder dizer, nunca se viu coisa igual. Imaginemos nas nossas paróquias, um padre sai, o outro chega, dá continuidade ao que o outro plantou, faz mais coisas novas e os fiéis poderem dizer, nunca se viu coisa igual. Já imaginaram, meus queridos fiéis, nas repartições públicas, nas instituições, naqueles que assumem altos cargos, pudessem assumir e dar continuidade ao trabalho bem feito, porventura que o outro ou a outra tenha deixado, e aqueles funcionários, as pessoas das repartições e o povo em geral poder abrir a boca e dizer, nunca se viu coisa igual. Ah, como nós estamos precisando purificar o olhar da nossa fé. E nas nossas famílias? Ah, nas nossas famílias também acontece. Muitas vezes só é valorizado na família aquele que tem um dinheiro, aquele que tem uma posição a mais. Parece que é o único que tem importância, não é? Mas aquela pessoa mais humilde, mais modesta, parece que nunca contribuiu com nada para a família, não é? Às vezes se pergunta, e fulano? Ah, fulano abriu uma empresa, ah, ciclano se formou, ah, fulano é isso, é aquilo. Mas e aquele outro, o mais novo? Ah, aquele não quis nada com a vida, não. Será que não quis nada com a vida ou quis uma vida diferente? São duas coisas, não é, queridos fiéis? Às vezes na nossa própria família, na nossa própria casa, a gente tem discriminação, tem preconceito. Nós precisamos purificar o olhar da nossa fé, para valorizarmos as pessoas pelo que elas são. E se elas contribuem, se elas colaboram, cada uma ao seu modo, com aquilo que pode, com aquilo que elas são, então que nós possamos também saber enxergar, saber reconhecer. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como nós estamos precisando purificar o olhar da nossa fé. Deus está entre nós para isso. Vamos pedir esta graça a Deus. E a gente fica nesta oração de hoje com esta pergunta. Como é o seu olhar? Como é a sua postura? Como é a sua reação? E nós que somos de igreja? E as igrejas cristãs? E as igrejas que dizem que creem em Jesus Cristo? Se matando, se perseguindo, se degladiando. Muitas vezes sem reconhecer a bondade que a outra faz. Fica a pergunta para nós. Como é o nosso olhar? É um olhar de Deus? Rezemos para que o Senhor mande mais operários, cheios de amor, para trabalhar nessa grande colheita, nessa grande igreja, nessa grande messe. Essa oração de hoje é de um modo muito carinhoso, agradecendo a Deus sobre Adalto Pereira e Maria de Lourdes, que estão comemorando 59 anos de vida matrimonial. É uma bênção, não é? É uma graça. Seu Adalto Pereira e Dona Maria de Lourdes, 59 anos de casados. Que Deus abençoe este casal, abençoe a família. Que esse casal possa continuar sentindo essa presença maravilhosa de Deus, essa bênção de Deus. E a gente agradece ao seu Adalto e Dona Maria de Lourdes por este exemplo de amor, de fidelidade, de compromisso com a família. Parabéns a seu Adalto e Dona Maria de Lourdes e toda a família. E essa oração também é pela vida eterna de Francisco Alves da Silva, para que ele esteja na alegria de Deus, na paz eterna, e que a família seja conformada com a palavra de Deus, consolada no amor do Senhor, sabendo que aqueles que morrem com Cristo ressuscitam. Uma bênção especial, carinhosa sobre a família de Francisco Alves da Silva. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus quer falar comigo.
coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.